Edinaldo Brito, que é procurador do trabalho e vai nos trazer muitas informações com referência aí a assédio eleitoral no trabalho. Deixo, aqui à vontade o nosso querido João Magalhães e Natanael Souza para começarmos esse bate-papo aqui com o doutor Edinaldo Brito. Doutor Edinaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui à FM O Dia, e à TV O Dia no programa Comando Geral. Durante o processo eleitoral, a gente passou a ouvir muito essa terminologia, esse termo, assédio eleitoral. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse de fato o que é o assédio eleitoral, como identificá-lo. Primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui nessa FM, nesse programa, e é uma oportunidade muito boa de a gente esclarecer a sociedade sobre esse tema. O assédio eleitoral propriamente investigado e apurado pelo Ministério Público do Trabalho é o assédio eleitoral no trabalho, que é aquela tentativa de interferir na liberdade de escolha de um candidato ou de uma manifestação política por parte do trabalhador, quando se vale do ambiente de trabalho, do contrato de trabalho, para se tentar fazer essa interferência ou se interferir efetivamente. Então, por exemplo, quando o empregador ameaça o trabalhador com uma desvantagem trabalhista, ou uma demissão, ou propaga notícias de que a empresa terá que fazer vários cortes de pessoal quando determinado candidato ganhar as eleições, se determinado candidato ganhar ou perder as eleições, trata-se de uma tentativa de influenciar a liberdade de escolha daquele trabalhador, aproveitando-se desse poder que o contrato de trabalho confere ao empregador, certo? Então, em linhas gerais, o assédio eleitoral no trabalho é isso. Ele pode ser praticado de forma presencial, lá dentro do local de trabalho, ou virtualmente, em grupos de WhatsApp, de trabalho, enviando mensagens privadas para o trabalhador, mas basicamente é isso, é tentar desvirtuar essa liberdade que o trabalhador, como o trabalhador tem, de escolher, fazer as suas escolhas políticas. Procurador, nessa campanha a gente tem observado que muitos candidatos visitam empresas, no horário de trabalho ali, normalmente acompanhado do proprietário da empresa, do empresário, a apresentar as propostas ao eleitorado, no caso os trabalhadores que estão no seu momento de trabalho. Eu queria saber o que é que vai diferenciar, primeiro, se essa visita é legal e o que é que vai diferenciar uma visita em que o candidato está realmente cumprindo a sua agenda de campanha, apresentando as propostas, para o que pode ser considerado um assédio eleitoral. A casuística ela é muito rica e vai demandar, às vezes, uma análise do caso concreto. Porém, essa situação é uma situação que o Ministério Público do Trabalho já entende que ela não pode acontecer, certo? Sobretudo porque há ou o convite por parte do próprio empresário ou a permissão do empresário. Qual é o entendimento que o Ministério Público do Trabalho tem em relação a essa matéria? O empregador deve assumir uma postura de absoluta neutralidade política no ambiente de trabalho. Então, ele não pode permitir que o candidato adentre na empresa para fazer propaganda política. Ele não pode utilizar o local de trabalho para propagandas políticas, seja com o candidato em pessoa, seja distribuindo material de campanha lá dentro da empresa. Por quê? Porque o contrato de trabalho, ele é um contrato atrelado a uma prestação de serviços. Ele não dá poderes para o empregador se valer daquela prestação de serviços contratada com o empregado para trazer outros elementos de fora da prestação de serviços, que seria uma escolha política por parte do trabalhador. Cabe ao trabalhador consultar as propostas dos candidatos pelos meios de comunicação cabíveis, mas o empregador não pode levar o candidato para dentro da empresa, ainda que seja mais de um candidato, situação e oposição, promover debates dentro da empresa. Isso não pode acontecer, porque é entendido como assédio eleitoral no trabalho também, uma tentativa de alguma forma, influenciar a escolha por parte do trabalhador
e a empresa não é o local apropriado para debates políticos. Antigamente podia, né? A gente via essa prática outrora, digamos assim, mas agora eu acho que dentro das novas regras, né? Dentro das novas regras que foram impostas, de não poder ter, digamos aí, banners, aqueles cavaletes, enfim, essa de não levar o candidato até as empresas, ou seja, ficou, então, portanto, mais uma dessas regras, né? Em verdade, a legislação eleitoral se tornou mais rígida, né, como você coloca, e a distribuição de material de campanha dentro da empresa já conta com uma proibição expressa na legislação eleitoral. No entanto, a visita do candidato, eu não tenho absoluta certeza se a legislação eleitoral traz uma proibição expressa. Porém, a atuação do Ministério Público do Trabalho, com esse entendimento de que não é permitido, já é uma interpretação da liberdade que o trabalhador tem, já é uma defesa que o Ministério Público do Trabalho está fazendo, da liberdade de consciência por parte do trabalhador. São direitos fundamentais que estão sendo defendidos pelo Ministério Público do Trabalho, independentemente de previsão expressa na legislação eleitoral. Fato é que a conduta, ela nunca foi permitida constitucionalmente. O que a gente tem observado é uma atuação mais incisiva por parte do Ministério Público do Trabalho em combater essas situações, porque elas vieram sendo conduzidas de forma cada vez mais abusiva nos últimos tempos. Os trabalhadores vêm sendo efetivamente utilizados como massa de manobra para angariar votos em determinados candidatos. E isso tem trazido um ambiente de trabalho psicologicamente nocivo para o trabalhador, porque o trabalhador ele se sente oprimido na sua própria escolha, como uma forma de tentar manter o seu sustento, o seu contrato de trabalho. E é esse o fundamento de atuação do Ministério Público. Nos últimos anos, o Ministério Público do Trabalho tem atuado bastante para levar essas informações até os trabalhadores, né? Muitas pessoas até desconheciam que essa prática é uma prática irregular, que causa prejuízos, né? Eu gostaria de saber, então, aqui no estado do Piauí, né, após esse trabalho de divulgação, de publicização da questão do assédio eleitoral, o número de denúncias vem aumentando? Quais são os dados dessa eleição, por exemplo? O número de denúncias vem aumentando na medida que a sociedade vem sendo cada vez mais informada, e esse é um trabalho importante que a gente está fazendo aqui. As denúncias, no Brasil, nós temos 538 até o momento de assédio eleitoral no trabalho. O Piauí está em 4º lugar nesse ranking. Nós temos a Bahia com 73 denúncias de assédio eleitoral no trabalho, liderando o ranking. Na sequência, nós temos São Paulo com 71 denúncias de assédio eleitoral no trabalho, a Paraíba com 36 e o Piauí com 31. E a cada dia que passa, o número de denúncias cresce. As denúncias elas são apuradas com a maior celeridade por parte do Ministério Público do Trabalho, mas o que a gente observa é isso: a sociedade cada vez mais informada tem buscado realmente os seus direitos. Quais são os canais para denunciar? Um dos principais canais é o WhatsApp, que é o 995447488. A gente até recomenda que, se possível, a denúncia venha acompanhada de algum tipo de comprovação mínima para agilizar as apurações do Ministério Público do Trabalho, porque toda denúncia ela precisa ser efetivamente apurada pelo MPT. Então, por exemplo, se o trabalhador puder juntar uma gravação, um áudio de alguma reuniões políticas no local de trabalho não podem acontecer, por exemplo. Então, às vezes, a gravação de uma reunião, ela se torna factível, possível. Um áudio, um vídeo, um print de WhatsApp, tudo isso facilita a apuração, agiliza a apuração por parte do Ministério Público do Trabalho. Além do WhatsApp, nós temos o próprio site do Ministério Público do Trabalho, que é www.prt22.mpt.mp.br, e temos um aplicativo na loja de aplicativos chamado Pardal.
também bastante interativo, dá para fazer as denúncias. Procurador, a legislação ela traz alguma diferença no que diz respeito ao assédio eleitoral na empresa privada e no ambiente do poder público, ou tudo é tratado da mesma forma? Porque há, de certa forma, algumas características que são diferentes. O trabalhador da iniciativa privada, obviamente, tem um tipo de contrato. No poder público, a gente tem, por exemplo, os funcionários comissionados, né, que automaticamente já tem uma vinculação política. Quais são as diferenças que a legislação traz nesse sentido e o que o senhor poderia especificar, né, de que, de certa forma, o crime de assédio eleitoral tem como características específicas nessa diferença entre poder público e iniciativa privada? Certo. Para fins trabalhistas, a atuação do Ministério Público do Trabalho é a mesma na iniciativa privada e no serviço público, porque o MPT atua na defesa de direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Especificamente, a gente atua na defesa do meio ambiente do trabalho, para a garantia de um meio ambiente de trabalho saudável, tanto para o trabalhador da iniciativa privada, quanto para o servidor público. Sob esse aspecto, nós temos uma certa facilidade de atuação, porque todos são enxergados como ser humano, certo? Seja o ser humano trabalhador público ou privado. O ocupante do cargo comissionado, que sofre uma ameaça de exoneração, isso é um fato bastante comum, é uma peculiaridade na administração pública, em que o gestor se vale daquela relação mais de confiança, que ele nomeou aquele ocupante do cargo comissionado, para intimidá-lo de uma maneira mais efetiva. E essa peculiaridade, ela tem sido a nota marcante do assédio eleitoral na administração pública. A legislação, do ponto de vista administrativo e criminal, ela vai trazer algumas diferenças quando o assediador é um gestor público se valendo dessa posição pública. A questão é que a apuração criminal ela não vai competir ao Ministério Público do Trabalho. O assédio eleitoral no trabalho ele vai trazer vários desdobramentos. A atuação do Ministério Público do Trabalho, onde a gente vai ajuizar uma ação civil pública, como fizemos já com o município de Teresina e com a Fundação Municipal de Saúde, para que ele se abstenha dessas práticas de ameaças contra quaisquer trabalhadores, seja servidores efetivos, comissionados, terceirizados, imposição de multas. Nessas ações a gente também cobra o pagamento de indenizações por dano moral coletivo. Só que o gestor, ele pode também estar sujeito a uma penalidade criminal específica atribuída a agentes públicos que se valem dessas prerrogativas do cargo, que serão apuradas pelo Ministério Público do Estado, no caso da gestão municipal ou estadual. E também tem o desdobramento eleitoral, que aquele poder que ele está exercendo ali dentro da administração pública pode justificar uma acusação de abuso do poder político por parte do Ministério Público Eleitoral, porque, de certa forma, ele está ali desigualando a ampla concorrência entre os candidatos. Então, nós temos desdobramentos na legislação trabalhistas, que são os cuidados pelo Ministério Público do Trabalho, eleitoral, criminal e pode ser também administrativo, porque às vezes como servidor público, essa prática ela está tipificada também no Estatuto do Servidor Público como uma infração funcional. Então ele pode ser demitido, suspenso. Responder um processo administrativo. Procurador, nós estamos na reta final da campanha, né, e é um momento em que esses pedidos de voto, né, as pessoas são mais incisivas até, né, nesse pedido de voto, né? O Ministério Público do Trabalho vai ter uma atenção especial nessa reta final para realmente receber essas denúncias e até apurar de forma célere? Só para complementar a pergunta do Natan, procurador, em relação a até onde isso pode ensejar de repente uma ação de cassação de mandato eletivo, né, se o candidato for vinculado a esse tipo de assédio eleitoral. Certo. Primeiramente, o Ministério Público do Trabalho está dando plena celeridade, plena prioridade aos casos de assédio eleitoral. Nós continuamos recebendo inúmeras denúncias de irregularidades trabalhistas de toda a ordem. Contudo, o assédio eleitoral é a prioridade de apuração e adoção de providências por parte do Ministério Público do Trabalho nesse período.
Então, as denúncias de assédio eleitoral, digamos assim, elas estão se sobrepondo aos demais casos trabalhistas. Óbvio que um caso trabalhista grave também vai ser apurado com a devida celeridade. Reforço que se a denúncia vier com elementos mínimos ou algum tipo de contato sob sigilo da parte denunciante, para que a gente possa entrar em contato para identificar formas de constatação daquela conduta assediadora, isso também agiliza a nossa apuração, certo? Apurações continuarão, digamos que não haja tempo hábil para a gente comprovar um assédio eleitoral antes do dia da eleição, essa apuração irá continuar. Temos segundo turno, temos próximas eleições, então é interesse do Ministério Público do Trabalho firmar termos de ajuste de conduta com os assediadores ou ajuizar ações civis públicas. Então, a passagem do período eleitoral, ela não esgota o interesse de atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, daremos plena prioridade nesse período. Com relação à cassação do mandato, o Ministério Público do Trabalho tem um termo de cooperação com o Ministério Público Eleitoral. Então, todas as denúncias que nós recebemos, nós já encaminhamos imediatamente para o Ministério Público Eleitoral fazer a apuração da repercussão daquele ato assediador do ponto de vista eleitoral, porque, como eu até pontuei, o poder exercido por um gestor público ou até mesmo por um grande empregador, ele pode caracterizar um abuso do poder político que poderá ensejar uma cassação de mandato. Também então, pode haver uma repercussão para o candidato. Essa cassação de mandato, digamos assim, porque assédio é assédio, né? Mas existe uma gravidade para isso, ou seja, um assédio com ameaça, ou vota ou você está fora, um exemplo. Quer dizer, existe uma gravidade ou assédio é assédio? Bom, existe, para fins de atuação trabalhista, ele não pode ocorrer de forma alguma. Para fins eleitorais, aí há um dimensionamento dessa gravidade. Então, digamos, nas eleições passadas, por exemplo, teve um grande grupo empresarial que propagou notícias de cortes de pessoal caso determinado candidato não ganhasse ou caso fosse outro candidato. Então, a dimensão e o porte daquela empresa já se tornam significativos para justificar uma acusação de abuso do poder econômico ou político favorecendo determinado candidato, e essa discussão sobre a cassação do mandato ela pode surgir. Então, nesse aspecto, a gravidade, a dimensão do assédio importa muito para o eleitoral, para justificar determinada perda de mandato, determinada cassação, onde o Ministério Público Eleitoral vai avaliar ali qual foi a repercussão realmente no desequilíbrio da votação provocado por aquele assédio eleitoral no trabalho. Para a atuação nossa, do Ministério Público do Trabalho, o assédio de maior gravidade ou de menor gravidade, ele poderá justificar um dimensionamento da indenização por danos morais coletivos que a gente pleiteia na Justiça. Então, a depender da gravidade, o assédio eleitoral vai ensejar um pedido maior de indenização em relação a outros casos. Caso o funcionário, né, constrangido com esse assédio eleitoral, decida inclusive ingressar com algum tipo de ação contra o empregador, como é que funciona isso? Além da atuação do Ministério Público do Trabalho, o funcionário pode, de certa forma, também ingressar, né, contra o empregador por causa disso? Pode. O funcionário assediado eleitoralmente, ele tem alguns caminhos a percorrer. Ele pode pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, porque a CLT proíbe o empregador de extravasar os poderes do contrato de trabalho, fazer exigências fora do contrato de trabalho, isso dá ensejo à rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta, ela tem uma consequência pecuniária mais gravosa para o empregador, porque o empregador vai ter que pagar a indenização de 40% do FGTS, pagar o aviso prévio indenizado e, adicionalmente, ele pode também pedir indenização por danos morais, e já há casos na Justiça confirmados até o Tribunal Superior do Trabalho de indenização por danos morais individuais para empregados que pleitearam essa reparação. A Lei 9.029 de 95, ela também traz uma situação
em que, se o empregado for demitido por ato discriminatório, incluído aí a discriminação por escolha política, por opção política, ele pode pleitear a reintegração ao emprego, ou então ele pode pleitear o pagamento das remunerações em dobro que ele deixou de receber pelo período de afastamento, certo? Essa empresa, pela Lei 9.029, também está sujeita a uma multa equivalente a 10 vezes o maior salário contratual do empregado, que ele pagar a um empregado da empresa, e também estará proibida de contratar financiamento com entidades financeiras oficiais. Essas são as consequências algumas das consequências que o empregador pode sofrer em relação ao assédio individual. Agora em Teresina, 8 horas pontualmente, quero só aqui mandar um bom dia. Bom dia, Comando Geral, deixo aqui o meu abraço ao doutor Edinaldo, um homem sério e de princípios, o Luciano, aí dos terceirizados, desejando ao senhor aí um super bom dia.